Você trouxe Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. Se você não trouxe Bíblia, acompanha conosco no telão. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou, 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. O título da mensagem de hoje é Procura-se Trabalhadores. Eu tinha pedido para o Gabs, eu não sei se deu tempo dele fazer aí, eu tinha pedido para ele colocar na tela: temos vagas, ou há vagas. Minha vontade era de espalhar na igreja placas dizendo: temos vagas, há vagas disponíveis. Está atrás? Olha lá, procura-se trabalhadores. Obrigado. Minha vontade era de espalhar pela igreja, na porta, tudo que é canto, mas aí eu fiquei com medo. Tem tanto desempregado hoje no Brasil que era capaz de fazer uma fila aqui. E eu não estou falando de emprego propriamente aqui na igreja, né, de trabalho físico. Eu estou falando de um trabalho espiritual. E eu quero dizer, Deus tem trabalho para você. E o que me chamou a atenção nesse versículo foi a declaração de Jesus. No versículo 2 ele diz assim: a colheita é grande. E essas palavras me saltaram aos olhos, porque Jesus está fazendo uma declaração de fé. Ele está trazendo aos seus discípulos uma visão espiritual. Em outras palavras, o que ele está dizendo: uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Uma grande colheita está para acontecer. E eu preciso de trabalhadores. E sabe, eu creio que essa visão de Jesus também é uma visão para os dias de hoje. No nosso país, na nossa terra, uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Hoje de manhã nós estávamos numa reunião, o dia da visão, lá na chácara da igreja. Estávamos com 830 pessoas, 830 líderes. E a visão que nós ouvimos do nosso pastor foi que uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. E nós somos convocados a participar da maior campanha de evangelismo que essa igreja já fez. Nós estamos lançando nos próximos dias um projeto chamado Casa de Paz. E nesse projeto nós vamos cumprir o que esse texto em Lucas diz. Vamos de 2 em 2 bater nas portas das casas. E vamos procurar um homem e a mulher de paz. E nós vamos declarar que o reino de Deus chegou. E eu creio, Deus vai te despertar pessoas hoje aqui. E a minha oração hoje é a oração que Jesus mandou fazer. Senhor, Ele está dizendo: orem para que Deus mande trabalhadores. E eu creio, nós vamos bater nas portas, portas se abrirão para nós. O evangelho vai ser pregado para os teus vizinhos, lá no teu condomínio, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda, e nós vamos ver a glória do Senhor chegando, pessoas sendo salvas e libertas, pessoas sendo curadas, e assim como esses discípulos voltaram alegres, porque os demônios se submetiam a eles, porque o Senhor operava sinais enquanto eles pregavam. Eu creio que o mesmo vai acontecer nos próximos dias. Nós veremos a glória de Deus. Quantos querem participar dessa grande colheita? Eu quero. E nós estamos sonhando em alcançar 1000 casas. 1000 casas. Nós temos ouvido desse projeto há algum tempo já. O Casa de Paz tem acontecido em outros lugares do Brasil. Uma igreja que tem mais ou menos o tamanho, o porte da nossa, São José dos Campos, a igreja na cidade. Ano passado fez um movimento parecido com esse.
E eles alcançaram 774 casas. Dessas 774, 164 viraram células. Centenas de pessoas se converteram. E eu queria mostrar apenas um testemunho de uma família que foi impactada, porque 2 pessoas bateram na porta e disseram: olha, a gente quer ministrar a palavra nas próximas 5 semanas na sua casa. Olha o que aconteceu. Tenho 37, a Melina tem 10 meses. Olá, meu nome é Murilo, tenho 7 anos. Bom, tem 3 anos e meio que a gente fez a Casa de Paz e foi através da professora do Murilo, que o Murilo começou a estudar no Crescei, e a professora dele pediu para que a gente pudesse fazer uma Casa de Paz em nossa residência. E aí foi bem interessante, porque na verdade a gente negou umas 5 vezes, né? E ela foi bem insistente, acho que isso foi bastante importante, porque foi um passo que a gente deu que mudou a nossa vida totalmente. Foi bastante interessante para mim, porque eu sempre fui muito resistente. Minha esposa sempre quis me trazer para a igreja e eu sempre fui resistente em vir. E até um dia eu aceitei a vir ao culto, mas não vim de coração preparado e não foi legal. Eu quis sair antes até do culto. E logo em seguida a professora do Murilo insistiu bastante para fazer a Casa de Paz na nossa residência. Foi quando eu decidi abrir e para mim foi muito bom, porque a partir do momento que eu abri a porta, que entrou os meus hoje os 2 líderes, junto com eles entrou uma unção gigante de Deus e até hoje mora na minha residência, transformou totalmente minha vida. E a gente fez todo o processo de Casa de Paz, fomos para o encontro com Deus, que foi tremendo. Depois do encontro nós continuamos na célula, né, que nós temos na nossa casa até hoje. E a partir do final daquelas 7 semanas foi que realmente eu decidi que um passo maior teria que ser dado, que foi o encontro, e logo em seguida a gente foi para o encontro e foi tremendo, mudou totalmente a minha vida. Dali para frente eu fui outro homem, com certeza. Bom, aí ao término das 7 semanas a gente estava muito maravilhado com tudo que já tinha acontecido, com as mudanças que a gente já tinha percebido dentro de casa, e o objetivo era realmente continuar. A gente queria mesmo saber qual era o próximo passo. Eu já estava decidida a batizar. Foi o que aconteceu principalmente comigo, que sempre fui muito contra religião, e o meu líder chegou à minha casa dizendo que ele não estava levando nenhuma religião, que ele realmente ia levar para mim o conhecimento da palavra. Para mim fez muita diferença. A partir do término das 7 semanas, eu decidi que eu ia trilhar esse caminho, tendo Jesus no meu coração, seguindo sempre em direção a Deus e fazendo tudo que a gente aprende hoje, né, na palavra. E faz 3 anos que a nossa casa virou uma casa de paz. Amém. Amém. Eu creio que isso pode acontecer no teu condomínio, com os teus vizinhos, entre os teus parentes. Nós podemos levar a semente do Evangelho de Deus, intencionalmente. E quando eu estava lendo esse texto da palavra, a pergunta que me veio à mente: Senhor, se participar da tua colheita é algo tão maravilhoso, por que são poucos os trabalhadores? Por quê? E eu li o texto de novo. Eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu muitas vezes faço perguntas para o texto. E eu fico meditando. E à medida que eu leio e releio, o Espírito Santo me chama a atenção de alguns detalhes do texto. E o que me chamou a atenção foi o versículo 1. Quando ele diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72. Mas por que ele teve que designar outros? Toda vez que na Bíblia um capítulo começa com essa expressão depois disso, ele está convidando você a ler o que antecede. E se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Jesus chama alguns discípulos, algumas pessoas para participarem da sua colheita,
mas elas não estavam verdadeiramente disponíveis ou preparadas. E por isso, Jesus teve que chamar outros, porque os primeiros não passaram no teste de Jesus para servir na sua colheita. E hoje eu quero, em nome de Jesus, te preparar para passar no teste. Porque eu creio que Jesus quer que você participe dessa grande colheita. Mas para participarmos e sermos usados por Deus, precisamos nos encontrar preparados. Quantos querem estar preparados para realizar tudo aquilo que Deus tem para nós nesse tempo? Levante as mãos. Hoje eu quero te desafiar, não só participar da colheita, mas estar preparado e ser aprovado por Deus para participar por ela. Quem quer passar no teste aqui hoje? Pastor, eu não gosto de prova, pastor. Eu também não. Mas tem algumas provas que a gente precisa passar na vida. E hoje eu queria olhar para esses testes. Primeiro, Lucas 9, versículos 57 e 58, diz assim: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. O primeiro teste que precisamos passar, se queremos participar da colheita do Senhor, é o teste do custo. A Bíblia vai nos apresentar aqui um personagem que diz para Jesus, na maior das empolgações: Jesus, eu te seguirei, aonde o Senhor for, eu vou contigo. E aí Jesus dá uma resposta interessante. Ele vai dizer: olha, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Me seguir custa e custa caro. É isso que Jesus está dizendo. Me seguir não é tarefa fácil. Eu nunca vou me esquecer de um jovem aqui na igreja que eu atendi. E quando eu o conheci, ele estava endemoniado, numa sala da igreja aqui, quebrando tudo. E nós entramos ali, oramos por ele, ele foi liberto. Ele tinha um problema de drogadição. Nós acompanhamos esse moço. Ele foi liberto do vício das drogas. Eu fiz o discipulado dele. 1 ano de caminhada. Depois de 1 ano, ele se batizou, foi batizado aqui na igreja. E estava caminhando, e um dia ele teve uma recaída e sumiu. E passou um tempo que eu não via aquele moço, não falava com ele. Um dia encontrei. Eu falei: cara, por onde você anda? Quanto tempo que eu não te vejo na igreja, o que está acontecendo? E ele olhou para mim e disse: ah, pastor, eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus, mas pastor, seguir Jesus é difícil demais. E sabe, apesar de estar distante, o que ele estava dizendo não é de todo errado. Jesus disse isso, que segui-lo era uma tarefa difícil. Lucas 14, versículo 26 a 32, Jesus diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Jesus está dizendo: olha, essa é uma tarefa que custa caro. E se você ler todo o capítulo 14, ele vai usar mais 2 exemplos, 2 alegorias, para falar: olha, me seguir custa caro. A primeira que Jesus vai apresentar é de um homem que vai construir uma torre. E esse homem está fazendo os cálculos. E aí Jesus fala: por que ele faz os cálculos? Porque se ele não fizer os cálculos, começar o trabalho e a torre parar no meio, as pessoas vão rir dele. Ele tem que saber quanto custa. O que Jesus está querendo dizer? Depois de falar isso que eu li aqui, tem que saber quanto custa me seguir. Custa caro. Ele dá um outro exemplo de um rei. Um rei que vai para uma batalha, para um combate. O exército inimigo tem 20.000 soldados, ele tem 10.000. E aí Jesus vai falar: ele precisa calcular para ver se ele tem condições. Senão ele tem que propor a paz. Por quê?
ele tem que saber o custo da batalha. O que Jesus está dizendo? Me seguir custa muito, custa caro. E hoje eu vim dizer para você que seguir a Jesus vai custar a tua vida. Vai custar tudo. Porque Ele não pede nada mais, nada menos do que isso. Tudo. E hoje eu vim dizer para você, nós fomos chamados para uma tarefa que vai custar muito caro. Mas ela é tremendamente gloriosa. É muito fácil procurarmos Jesus, e eu creio que alguns que vieram dizer, Senhor, eu quero te seguir, estavam vendo os milagres, os sinais, os prodígios, os sermões maravilhosos de Jesus. Mas quando o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, sabe, por que você está falando isso, pastor? Eu me preocupo muito com o evangelho que está sendo pregado hoje em dia. Um evangelho onde as pessoas, elas querem só o derramar, a provisão, a bênção. Um evangelho do país das maravilhas, mas um evangelho que é pouco pregado, de carregar a cruz, de pagar o preço, de experimentar o poder de Deus, custe o que custar. Eu gosto das palavras de Charles Finney, um grande avivalista. Ele vai dizer, o milagre do avivamento é bem semelhante ao de uma colheita de trigo. Ele desce do céu quando crentes heróicos entram na batalha, decididos a vencer ou morrer. E se for necessário vencer e morrer, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aleluia! Custa caro. Vai custar a tua vida. E sabe, se lermos os evangelhos, se lermos o Novo Testamento, nós podemos ver facilmente o quanto custou para homens de Deus como Paulo. Eu estava lendo Atos essa semana e eu fiquei impressionado. Aquele homem chega em determinada cidade e é perseguido. Aí ele continua pregando, ele vai para outra, um tumulto maior. Aí ele apanha e ele continua. E eu fiquei impressionado com o texto, que ele está em determinada cidade, levam para fora da cidade e o apedrejam. E o tem como morto. No outro dia o que ele faz? Levanta e continua pregando. Que tipo de gente faz isso? Gente que não tem nada a perder. Gente que está disposta a pagar o preço. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Que coisa tremenda! Que coisa linda! Alguém que literalmente, como ele próprio disse, gastou a sua vida, a derramou como libação ao Senhor. Eu gosto de Gálatas 6, versículo 17, quando ele diz, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. O que ele está falando aqui, meu irmão, não é marca de milagre, do poder de Deus, ele está falando de cicatriz. Cicatriz das pedradas, das varadas nas costas, dos açoites. Ele está falando de cicatrizes, sabe? Nós somos uma geração de crentes sem cicatrizes. Crentes que não sofreram perseguição, ou se sofreram foi muito pouco. Nós somos uma geração sem cicatrizes. E por isso muitas vezes não valorizamos a graça derramada de Deus nas nossas vidas. Por isso muitas vezes murmuramos, porque não pagamos preço algum.
Aquilo que a gente valoriza, normalmente custou caro. Quem já não aconselhou uma menina ou um rapaz a se valorizar? Se você não se valorizar, irmão ou irmã, ele não vai te valorizar, ninguém vai te valorizar. Quem já aconselhou assim? Você precisa se valorizar. Por quê? Se não custar nada, a gente não valoriza. Não é verdade? Nós somos uma geração sem cicatrizes. Mas Deus está chamando-nos para um novo tempo. Esse começo de ano, eu saí com o Laurinho para almoçar. Ele me pagou uma churrascada maravilhosa. Muito obrigado, Laurinho. Eu estou devendo uma para você. Foi teu aniversário. Uma salva de palmas para o Laurinho. Aniversário dele é essa semana. Ele falou para mim que nas viagens que ele fez de férias, ele foi para Roma. E ele visitou o lugar onde o apóstolo Paulo foi preso. Ficou preso. Ele falou: Michel, me constrangeu profundamente. Aquele homem era colocado por um buraco. O lugar onde ele ficou era horrível. E mesmo naquela situação, ele escreveu cartas que alimentaram a igreja nos seus dias. Eu fiquei constrangido. Quantas vezes eu reclamo, eu murmuro por tão pouco. Quantas vezes eu estou procurando reconhecimento, palavras de afirmação, e eu deixei de ser o profeta de Deus. Deus quer levantar pessoas nesse tempo, dispostas a pagar o preço, a servir a Jesus, custe o que custar. Gente que tem coragem de bater na porta, de ouvir pessoas a rejeitando. Gente que tem coragem de se posicionar e dizer: isso é errado. Mesmo que ninguém da tua faculdade concorda, mas a palavra diz assim. Gente que tem coragem de se posicionar segundo os valores, custe o que custar, doa a quem doer. O chamado para seguir a Jesus é um chamado para discordar de muitos, talvez até da sua família, de pessoas muito queridas para você. Por isso eu entendo porque Jesus disse: são poucos os trabalhadores. Mas hoje eu quero te dizer algo. Tenho certeza que Paulo, Pedro, Barnabé, Silas, Judas, Tomé, Tiago, e eu posso dizer uma lista de homens que a Bíblia nos apresenta, que tiveram coragem de pagar o preço, até mesmo com suas vidas. Eles viram a glória de Deus. Eles participaram da grande colheita. Paulo viu Eutico levantando da morte. Quando ele caiu da janela, ele simplesmente orou. Pedro viu aquele homem que estava ali pedindo esmolas na porta do templo levantar, aquele homem paralítico e andar com as suas próprias pernas. Ele viu Deus abrindo as portas da cadeia e eles saíram. Paulo viu o procônsul Sérgio sendo intimidado por um mago que o confundia as ideias, e ele, na autoridade do Espírito Santo, olha para aquele homem e diz: você vai ficar cego. E uma cegueira vem, e ele não pode enxergar. E o procônsul Sérgio, um homem culto, fica impressionado com o poder de Deus através daquele homem. E eu podia te contar histórias e mais histórias. Se você ler o livro de Atos, você vai ficar impressionado com os milagres, sinais e prodígios que eles viram, porque eles estavam dispostos a pagar o preço. Eu quero ver a glória de Deus nos meus dias. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero participar de uma grande colheita. Custe o que custar, doa quem doer. Eu estava, enquanto preparava essa mensagem, procurando alguns testemunhos, e encontrei um testemunho muito bonito. Existe uma missão chamada Portas Abertas. Quero te desafiar a entrar nesse site. É uma missão focada em cuidar da igreja perseguida. E eles contam inúmeros testemunhos, e um dos testemunhos que me impactou foi desse homem, Alexander Ogorodnikov. Sei lá, é difícil aqui. Ogorodnikov. Ele era um líder de um movimento cristão na União Soviética, nos anos 80. E ele foi preso na Sibéria. Eu queria mostrar o que ele viveu enquanto servia Jesus.
A KGB estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam: ele quebrou a janela da cela e morreu de frio. Eu me desesperei. Pensei comigo mesmo: Deus realmente me deixou? Fui completamente esquecido e abandonado? Meus anos de sofrimento foram em vão? E no meu desespero, comecei a orar. Normalmente eu orava em silêncio, mas naquela noite eu comecei a clamar a Deus em voz alta: Deus, o Senhor me deixou? Minhas lágrimas brotavam de um coração em total desespero. Certa noite eu tive um sonho. Nele foi-me dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem era ele. Mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele. E naquele momento, senti de repente um calor físico palpável. Não do tipo que vem de um aquecedor, mas quando, como uma mãe, aperta uma criança com frio no peito e a aquece com a respiração consoladora de compaixão. Era um calor humano muito vivo. Ele penetra você como se perfurasse o seu coração. E de dentro do seu coração brota uma fonte da qual flui a paz. Uma impressionante, maravilhosa e reconfortante paz. Senti um toque muito amável e fraterno. A mão cuidadosa de alguém tocou meu ombro. Eu senti isso de verdade. E esse gesto traduzia as palavras: você não está sozinho, você não está abandonado. Estamos com você, compartilhamos do seu sofrimento. O calor era a energia que Deus me permitiu sentir fisicamente, representando o calor da oração na minha pele, no meu corpo. Como se as orações convertessem a energia do amor em energia de calor. A manhã seguinte foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas minha temperatura era a mesma de uma pessoa em condições normais. Ouvi um médico dizer a eles no corredor: é impossível. Não dá para explicar. Cerca de 6 meses depois, recebemos uma carta da Portas Abertas pedindo para orarmos por Alexander. Assim, finalmente descobrimos quem ele era. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem coisas maiores para fazer entre nós. Deus pode levantar uma pessoa do outro lado do mundo para orar por um irmão perseguido. E o poder de Deus se manifestar. E eu creio, quando pagamos o preço, não importa qual seja, nós não vivemos um tempo de perseguição, mas quando pagamos o preço, a glória de Deus se manifesta entre nós. Hoje eu vim te desafiar a passar no teste do custo. Você está disposto a pagar o preço? A gente está falando de uma campanha, vai dar trabalho. Vai custar alguma coisa. Talvez a tua agenda já esteja bem lotada. Cuidar de gente dá trabalho. Mas se a gente quer participar da colheita do Senhor, a gente tem que passar no teste do custo. Segundo teste, o teste das prioridades. E é interessante a sequência, versículo 59, diz assim: a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu,
Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O segundo teste é o teste das prioridades. Eu não sei você, mas quando eu li esse versículo a primeira vez, eu falei: Jesus, o Senhor foi duro demais. Quem já não pensou isso? Vai, levanta a mão. Isso, por favor, para não me sentir mal. Jesus, ele só queria sepultar o seu pai. Por que Jesus não deixou? E quando eu estava meditando nesse texto e estudando, são vários os comentaristas que vão dizer que o seu pai não estava morto naquele momento. E de fato eu creio assim. Senão aquele homem não estaria ali. Estava no funeral. Estava sepultando o pai. Na verdade está se referindo a uma tradição judaica. O filho mais velho enterrava o pai e ali acontecia o que? A partilha da herança. O que ele está dizendo? Jesus, deixa eu receber a herança. Deixa eu ter condições. Daí eu te seguirei. E Jesus vai falar: olha, não tem como me seguir se eu não for prioridade. E sabe, pensando bem, é muito fácil nós fazermos algo parecido. É muito fácil não passar no teste das prioridades. Nós dizemos: Jesus, deixa só eu passar no vestibular. Daí eu abro uma célula, eu oro mais, eu leio mais a Bíblia. Aí depois que a gente passa no vestibular, a gente diz: Senhor, deixa eu passar agora na faculdade. Eu não imaginei que era tão complicado. Tenho TCC agora, mas depois Jesus pode contar comigo. Eu vou liderar uma célula, eu vou discipular pessoas, eu vou ler a Bíblia. Aí você termina a faculdade. E aí nesse meio tempo você começa a namorar uma moça. E aí você fala: Jesus, não, olha, eu vou, pode contar comigo em breve. Deixa só eu casar. Eu tenho que casar, deixa aqui eu arrumar as coisas, estruturar minha vida. Depois, Jesus, depois eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou na campanha lá que o pastor falou, eu faço tudo. Aí você casa. E aí, meu irmão, ela engravida. E vem os filhos pequenos. Oh, Jesus, eu tenho 2, é uma maravilha. Você realmente vai aprender o que não é dormir quando você tem 2 filhos pequenos. E quanto mais, eu creio que menos você dorme. E aí você diz: Jesus, deixa eu criar os meus filhos. Essa fase, filho pequeno é difícil, mas depois, aí eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, pode deixar. E gente, os filhos vêm. Com os filhos você começa a gastar mais dinheiro. E aí vem uma crise financeira. E aí você fala: Jesus, deixa eu me estruturar, agora eu preciso trabalhar, porque está faltando. E se você não perceber, querido, vai passar a vida. E a verdade é, se Jesus não for prioridade para você hoje, Ele nunca foi e nunca será. Se Jesus não é prioridade nesse momento, não importa qual seja o momento que você está vivendo, Ele nunca foi e nem nunca será. Pastor, você não está dizendo que não tem momentos mais difíceis? A Bíblia não fala dos tempos, eu estou. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como é fácil a gente não priorizar as coisas de Deus. Como é fácil. Todo ano eu e minha esposa a gente faz metas espirituais. E eu não sei você, mas aí quando chega no final do outro ano, a gente dá uma lida no que a gente combinou no ano passado. E a gente pega no computador lá, a gente põe de verde o que a gente fez certo e de vermelho o que não deu certo. E tiveram alguns vermelhinhos do ano passado que me incomodaram. E eu falei para mim mesmo e a gente em oração: existiam metas espirituais que eu não posso mais deixar passar. Se Deus é prioridade na minha vida, em primeiro lugar. E nós decidimos começar todos os dias orando.
Deus tem que ser o primeiro do teu dia. Quantos creem nisso? Nós fizemos alguns propósitos. E sabe, queridos, desde que nós começamos a orar, acordar 6 horas da manhã, e eu tenho orado ali um tempo na presença do Senhor, lido a palavra e gastado tempo na presença do Senhor, eu nunca fui tão produtivo na minha vida como nesses últimos dias. Fazem 22 dias exatamente agora. Eu tenho lido mais. Até emagrecer, eu emagreci. Até tempo para fazer academia, eu tenho 2 filhos, eu trabalho bastante, mas dá. Porque existe um mistério, quando a gente prioriza as coisas de Deus, Deus começa a trabalhar no nosso favor. O tempo rende, as coisas acontecem. Mas a gente tem que tomar uma decisão em algum momento da vida. Jesus precisa ser a nossa prioridade. Eu lembro de um pastor amigo meu, que ele fez um voto com Deus. Todo o tempo que ele lia, assistia a televisão, que ele gastava em redes sociais, na internet, ele falou: eu vou fazer um voto com Deus no próximo ano. Toda vez que eu tiver vontade de assistir TV, eu vou ler a Bíblia. Toda vez que eu tiver vontade de passar tempo ali nas redes, eu vou ler a Bíblia. Sabe quantas vezes ele leu a Bíblia num ano? 8 vezes a Bíblia toda. Muitas vezes a gente não diz que não tem tempo, mas na verdade, Jesus deixou de ser prioridade para nós. Eu quero te desafiar a acordar mais cedo ou dormir mais tarde, mas não deixar um dia passar sem falar com o teu Criador. Eu quero te desafiar a acordar mais cedo ou dormir mais tarde, mas fazer da palavra de Deus o livro de cabeceira de verdade. O que você lê com mais profundidade, com maior intenção. O livro que você se inspira para viver. Eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a colocar a obra missionária, o ministério de Deus, aquilo que Ele te pediu para fazer, como prioridade na tua vida. Nós dizemos que não temos tempo, mas o que nos falta, na verdade, é priorizar aquele que é o mais importante. E eu creio, quando a igreja aqui reunida colocar Jesus no seu lugar devido, Deus vai liberar favor e graça, porque ninguém pode parar, nada pode parar o povo de Deus, quando esse se levanta, tomado pelo Espírito Santo, tendo Jesus como o primeiro, em primazia, ninguém pode parar. Eu creio que uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias, porque nós vamos orar como nunca oramos, nós vamos ler a palavra como nunca lemos, nós vamos fazer as coisas de Deus como as primeiras e mais importantes, e depois o trabalho, e depois os negócios, e depois as outras coisas, e eu creio que veremos a glória de Deus sendo derramada nos nossos dias. Deus precisa ocupar o seu lugar de direito em nossas vidas. A Sil sentou do meu lado esses dias e ela começou a contar, e era tanta coisa que ela tinha que fazer. E tanta coisa. Ela foi falando. Falei: Linda, para que eu já estou cansado. Ela falou: Linda, eu não sei por onde começo. Nem por onde começo. Eu falei: você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Começa por aquilo que é mais importante. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você não vai conseguir fazer tudo o que você quer fazer hoje. Talvez com o tempo você consiga. Mas começa fazendo aquilo que é mais importante. Eu gosto de dar uma pregação que eu ouvi do pastor Nassif alguns anos atrás, que ele disse que a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Repita comigo assim: a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Quantos creem que Jesus é o mais importante? Levante as mãos. Eu estava liderando célula e preparando um casal para assumir a célula. Só que eles iam casar. E eles falaram para mim: pastor, a gente está se preparando para casar, estamos orando se a gente assume ou não. Eu falei: tá bom, eu respeito. E eles foram orar e falaram, depois de uns dias voltaram para mim e disseram: pastor, a gente orou aqui, a gente vai casar, estamos nos preparativos, mas o Senhor nos incomodou que Ele tem que estar em primeiro lugar. Pode contar com a gente vai assumir essa bronca nesse tempo, mesmo aí de preparativo, de começo de casamento. Eu falei: amém. A minha célula multiplicou aquele ano. E porque aquele líder assumiu,
demos continuidade, e aquela célula lá de casa viraram mais de 20 células. Se aquele irmão tivesse dito, eu não posso, talvez mais de 10 ou 15 células não existiriam hoje na nossa igreja, e vidas sendo impactadas, porque ele tinha dito, eu casei. Cara, eu não tenho nada contra o teu casamento, você vai casar sim, em nome de Jesus. Eu não tenho nada contra os teus negócios, eu não tenho nada. Mas eu só estou dizendo para você, essa vida passa tão rápido. A minha está passando. Esses dias, próxima semana, eu vou fazer 36 anos. Meu Deus do céu. Já tenho 2 filhos. Passou tão rápido. E quando começou esse ano, eu falei, Deus, vai passar voando o resto. Mas eu quero que durante os meus dias, o Senhor seja o primeiro. Eu quero ver a tua glória. Eu quero viver para isso. Hoje Deus está chamando pessoas dispostas a passar no teste. O teste do custo, mas o teste das prioridades. Quem quer colocar Jesus em primeiro lugar, aí levanta as mãos. Cuidado. Você está disposto realmente? Terceiro teste e último teste. O teste do foco. Lucas 9, 61 diz assim, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uau, outra vez eu fiquei bravo com Jesus. Eu não sei você, mas quando eu li esse, eu falei, mas Jesus, isso aqui só queria se despedir da família. Como assim? Por que, Jesus? E eu fui estudar, e achei interessante porque a palavra despedir aqui no grego significa separar-se de uma incumbência. Era a mesma palavra que era usada para o soldado que estava no posto de vigia e abandonava o posto, abandonava a guarda. E é interessante porque na sequência Jesus vai dizer o mesmo. Algo corrobora com essa visão. Aquele que toma a mão no arado e olha para trás, não pode servir no meu reino. O que acontece? Você está com o arado aqui. Tem gente muito piada de prédio aqui que nunca viu aquela máquina, né? Que faz o arado. O que acontece se eu olhar para trás? Eu perco a linha do arado. Se eu olhar para trás, eu entorto, eu perco a linha do arado. Se você conversar com qualquer lavrador, ele vai dizer que é impossível manter a linha do arado se você não estiver focado. Se você olhar para os lados, se distrair ou olhar para trás, você vai perder a linha. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Você precisa estar focado. Não há espaço para distrações. O soldado que está no posto de vigia, ele não pode se dar o direito de ficar batendo papo com a namorada do celular. Ele não pode ficar assistindo o jogo e se perder. Por quê? Se o inimigo vier naquela hora, não importa, ele se distraiu. Aquele que toma a mão no arado e olha para trás, não está apto. O que Jesus está querendo dizer? Mantenha o foco. Mantenha o foco. Mantenha o foco. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Em Filipenses 2, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que ele está falando? Não dá para olhar para trás. Eu tenho foco, eu tenho uma missão, eu tenho algo a conquistar. Não há espaço para distrações. É o mesmo que a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que ele está dizendo? Mantenham o foco nas coisas do alto. Mantenham o foco naquilo que é mais importante. Não há espaço para distrações. Não há espaço para olhar para trás. Sabe, queridos, é muito fácil nos prendermos às coisas desse mundo.
Quando menos percebemos, nós estamos vivendo para o nosso trabalho. Nós estamos vivendo para a nossa namorada. Nós estamos vivendo para aquilo que são as nossas paixões. E as coisas do alto, o reino de Deus já não são mais o nosso foco. Porque a gente está olhando para o lado, a gente está distraído, a gente está olhando para trás. E toda vez que isso acontece, a gente se perde. Eu estava lendo um livro, quero indicar esse livro, Kryptonita, do John Bevere. Não sei como é que fala, se é Bevere, se é Bevere, sei lá. Mas esse cara aí. Esse livro é muito interessante porque ele vai falar sobre pecado. Como que a gente vence o pecado. E chega um determinado momento do livro que ele vai falar das distrações. Eu achei muito interessante porque ele vai contar inúmeros casos na sua vida pessoal que o fizeram, de alguma maneira, perder o foco. A primeira história que ele conta é de um livro. Ele é escritor de livros. Em determinado momento, uma grande editora o procura. E era uma proposta irrecusável. E ele vai orar e ele não sente paz, a esposa também, mas ele queria vender livros. Não tinha como rejeitar uma proposta daquela. E ele fecha o contrato. E ele disse, olha, depois de um tempo eu me arrependi tanto. Porque Deus me mostrou que eu estava perdendo o foco. Não estava mais no reino, mas eu estava querendo vender livro. E Deus falou, você está perdendo o foco. E ele continua contando histórias. E ele vai falar do jogo de futebol americano, que ele começou a assistir, gostar, e ele ia em todos. E de repente, um dia, ele está num jogo e Deus fala para ele fazer algo, mas ele diz, Senhor, esse aqui não dá para perder, são as semifinais do campeonato nacional, não tem como. Depois que eu sair daqui, eu faço o que o Senhor está me mandando. E aí ele fica assistindo o jogo e quando ele sai, já não dá mais para fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E o Senhor incomoda, está vendo? Você está distraído. E ele vai contando história do jogo de golfe. Tinha equipamento e de repente quando ele vê, ele está no jogo de golfe, ele está fazendo isso, e ele está perdendo o foco, e Deus fala assim, dá tudo. Mas Senhor, dá tudo, e ele vai lá e entrega tudo. Fica alguns anos sem jogar golfe, aí depois ele começa a ganhar taco, roupa, Deus falou, agora você pode voltar, você já entendeu. O que eu estou dizendo? Jogar golfe é pecado, entendi, pastor. Assistir jogo de futebol americano, mais ainda. Campeonato brasileiro de futebol, então nem se fala. Não, querido. Eu estou dizendo, nós temos que andar assim. E quando a gente olha, focado nas coisas do alto, as coisas desse mundo começam a perder o sentido para nós, o valor para nós. E meu irmão, isso parece um ensino simples, mas isso é tão profundo. Se você entender essa lição, a tua vida vai mudar completamente. Eu já me peguei vivendo para a minha família, para os meus negócios, para o meu trabalho. E Jesus falou para mim, ei, isso aqui vai passar. E sabe quando a gente vive para as coisas desse mundo, quando a gente vê, a gente está reclamando que nem o povo do Egito da cebola que a gente queria comer. Ah, que saudades do Egito. Porque a gente está olhando para trás. Ou então como a mulher de Ló, Jesus orienta, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus fala isso. Por quê? Não é uma simples alegoria, não é uma história, é algo real. Ela está saindo de Sodoma e Gomorra. E Deus fala, não olhe para trás, senão virá juízo. Por que ela olha? Porque as suas paixões estavam aqui nas coisas desse mundo. Eu creio que esse é um dos testes mais difíceis. Porque eu não estou falando de pecado. Eu não estou falando de pecado propriamente dito. Eu estou falando de paixões nossas. De coisas que amamos, gostamos, que são boas. Mas se não cuidarmos, elas nos fazem olhar para trás. E aí, eu estou com a mão no arado, mas Jesus vai dizer, ei, você não pode participar da minha colheita. Você perdeu o foco.
Eu creio que à medida que nos aproximamos de Deus, as coisas desse mundo começam a perder o valor e o sentido para nós. Hoje eu creio que algo tremendamente novo vai acontecer nesse lugar. Nós vamos começar a parar de murmurar. E nós vamos começar a andar aqui nesse mundo, olhando para o alto, com foco no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo justo. E eu quero viver para isso. Eu quero viver para isso. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero estar focado. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu não sei qual teste é mais difícil para você. Talvez o do custo. Vai custar algo. Pessoas não vão te entender. Pessoas não vão compreender sua fé. Talvez o teste das prioridades. Talvez Jesus não seja o primeiro, a primazia. Aquele que ocupa o lugar devido. Eu não sei. E Deus te confrontou. Ele precisa ser o primeiro. Eu não sei, talvez o teste do foco. Pequenas distrações têm roubado a tua atenção. Aquilo que é mais importante, eterno. Precisamos caminhar olhando para cima. O pessoal do louvor vai vir aqui e eu queria orar por você. Daqui a pouco nós vamos ter uma dinâmica aqui, um desafio bem específico, mas hoje eu queria me apresentar junto com você na presença de Deus. O Senhor está dizendo para nós, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Tem um monte de gente aqui, Deus, que está dizendo sim, mas será que nós vamos passar no teste? Será que você está sendo aprovado de verdade pelo Senhor? Eu queria te dar um tempo antes de orar por você, para baixar a cabeça e fechar teus olhos. Pastor, eu vim aqui receber uma palavra animadora, de incentivo. Meu irmão, você não tem ideia quão animadora pode ser essa palavra para você. Eu quero que você reflita agora, Senhor, não estou passando de algum desses testes. De alguma maneira o Senhor está olhando para mim e está falando assim, filho ou filha, nesse aqui você está se batendo. Nesse aqui não está legal. Pede para o Espírito Santo agora falar com você. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Pede, Jesus, me mostra. Eu preciso melhorar. Se eu fosse me dar uma nota, qual seria? Tá muito ruim, está mais ou menos. Senhor, eu quero ser aprovado. Eu quero passar no teste. Eu quero estar pronto. O Senhor é o mais importante. Eu não quero perder o meu foco. Eu estou disposto, Senhor. Talvez seja difícil dizer, Senhor, eu não sei se eu estou pronto de verdade. Mas me mostra o que o Senhor está vendo. Pede para Deus te mostrar. Se você quer pedir a ajuda de Deus hoje para passar nesses testes, Jesus, eu posso melhorar. Eu quero melhorar em algumas áreas. Me ajuda. Eu quero participar da grande colheita. Me ajuda. Eu quero ver a tua glória. Me ajuda. Se Deus falou contigo, aonde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus.